E depois vai falar sobre as 5 primeiras temporadas de Younger nos resumos. Agora a gente vai começar o nosso resumo semanal sobre os episódios da 6ª temporada, ou seja, um para cada episódio. Faça meio louco. Vai ser. E só pra avisar, mais uma vez, vai ter spoiler. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje falar sobre o primeiro episódio da 6ª temporada de Younger, série da TV Land. Essa nova temporada prometia muita coisa, principalmente renovar histórias, porque a gente via muitas coisas acontecendo e se encaixando conforme as temporadas iam andando. Agora a gente vai ter muita história nova, afinal a gente teve vários ciclos fechados na 5ª temporada e a gente começa vários novos. Por exemplo, essa é uma temporada de primeiras vezes, digamos assim, porque nesse primeiro episódio a gente tem alguns grandes acontecimentos, tipo o Charles tentando entender o que ele vai fazer da vida dele agora, que ele não é mais o chefe lá da Empirical, que agora é Millennial, e também tentando entender o que ele quer fazer, porque eu acho que essa vai ser a parte mais complicada pra ele. Tem também a Kelsey atuando no seu primeiro dia como chefe da Millennial, o que é algo muito esperançoso, mas ela também vai sofrer alguns probleminhas ali. Falando em Millennial, nós temos a Lauren chegando também pro seu primeiro dia de trabalho, que ela foi contratada pela Kelsey para fazer tipo um freelance de social media e também coordenar algumas redes extras ali, que eles querem fazer alguns conteúdos extras, alguns conteúdos diferentes. Então a Lauren vai ser responsável por esse conteúdo. E nós vamos ter também a Liza assumindo publicamente pela primeira vez que está namorando o Charles, e isso causa um certo problema entre ela e a Diana, principalmente porque a Diana meio que perde a confiança nela, porque elas trabalharam muito tempo juntas e por que ela não pôde contar isso antes. E também fala sobre a típica relação de secretária e chefe. Nós também temos o Josh descobrindo que era pai. No fim da 5ª temporada a Claire reapareceu, ela tá grávida, então ele descobriu que ele vai ser pai. Esse é um ponto importante que vai ser essa temporada, eu quero saber como que isso vai se desenrolar. E falando em primeiras vezes, tem uma coisa muito louca que eu não tinha reparado, mesmo tendo reassistido todas as 5 temporadas anteriores, que essa é a primeira vez que acontece o encontro de Maggie e Charles. Eles nunca tinham se visto pessoalmente. A Maggie sempre ouvia a Kelsey, a Lauren ou a Liza falando sobre o Charles e nunca tinha visto ele pessoalmente. Então é uma coisa muito interessante, porque é o primeiro contato deles e são dois personagens que são extremamente importantes para a Liza, de aspectos muito diferentes, mas principalmente a Maggie por ser uma pessoa que acompanha ela por anos, e até foi a Maggie que ajudou ela a criar a mentira dos 26 anos. Mas indo pro enredo geral, a gente tem uns certos momentos que a Diana se mostra ressentida com essa mudança da Empirical para Millennial, porque ela não se sente talvez jovem o suficiente para o mercado e para o público que eles vão começar a trabalhar. Ou seja, tudo que a Liza sofreu lá no início da série, por dificuldade de conseguir um trabalho, agora a Diana tem o seu trabalho, ela é uma parte representante do mercado. Isso faz com que a Diana pense principalmente em buscar um novo emprego e não tentar se adequar ao seu novo espaço de trabalho. Ali eu tinha falado da Kelsey no seu primeiro dia como chefe. A Kelsey, ela talvez achou que ia ser um pouco mais simples por ela ser editora-chefe, mas ela não esperava que ia ter tantos problemas para resolver, tipo coisas burocráticas, de entender o quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo, quanto que eles estão devendo, entender suas missões dentro da empresa e também perceber que a Quinn talvez não seja aquela pessoa tão legal como ela esperava que fosse antes dela virar uma pessoa que colabora com a empresa Millennial, que meio que coordena uma área executiva da empresa. Então ela percebe que a Quinn talvez não seja tudo aquilo que ela esperava, e muitas vezes a Quinn vai ser a pessoa que vai deixar ela na mão, tipo na hora que ela diz que para readequar custos vão ter que diminuir pessoas na empresa, então ela simplesmente vai embora e não ajuda a Kelsey em nada. Tem um momento muito importante nessa temporada que a Kelsey meio que entra num desespero quando ela percebe que ela foi colocada numa situação de risco como chefe, porque eles conversam com uma autora, no caso a Kelsey e a Liza, e a autora conta a história do livro dela, que é sobre como as mulheres às vezes são colocadas em postos de chefia para tentar corrigir certos erros dos homens que eram chefes anteriormente, mas elas não conseguem dar conta porque tinha muito problema. Então o que acontece? Elas meio que são deixadas para trás, colocam um outro homem que meio como o salvador da pátria, mas na verdade ele não vai fazer nada, e ela acaba saindo como culpada, e aquilo dela na verdade estava tudo meio planejado, o que a gente percebe que acontece muito. Até no caso ela faz algumas citações ali, tipo a Theresa May lá no Reino Unido com o Brexit, essas coisas assim. Então eu acho uma relação muito interessante que eles fazem com a realidade e a estrutura da série,
e também o ramo editorial. E voltando para as primeiras vezes, tem uma coisa muito interessante nessa temporada, que a Kelsey se encontra com o Zane e pela primeira vez eles estão só como amigos. O Zane meio que dá uma cortada, diz que na verdade ele quer agora ajudar ela no que ele puder, não tá interessado em relacionamento, apesar da Kelsey estar interessada, mas vamos ver o que vai acontecer, até porque o Zane tá em contato com o Charles. Eu não sei o que eles estão planejando, se é uma nova editora, se é um novo projeto. Até tenho algo a comentar mais pro fim do vídeo sobre esse talvez novo projeto do Charles, que é suposições. Mas antes da série estrear, foi muito comentada a questão de ter um episódio com música, no caso, porque as personagens cantassem. Já tivemos no primeiro episódio da temporada uma música cantada pela Kelsey, Liza e Diana. Foi num bar lá, que já é típico de aparecer na série. Até foi um bar que a Diana ficou bêbada temporadas atrás. E a Diana tá lá cantando, que é uma coisa que eu acho que já é comum pra ela fazer. A Kelsey e a Liza chegam depois de procurar ela por muito tempo. Apesar da Diana não querer muito papo, a Liza lembra que ela gosta muito da música 9 to 5, que é uma música da Dolly Parton. E ela lembra disso porque ela vê uma drag queen que tá vestida de Dolly Parton. No caso, a música 9 to 5 não só é uma música muito famosa da Dolly Parton, mas também ela é música tema do filme 9 to 5, que aqui no Brasil ganhou o título de Como Eliminar Seu Chefe, que é um filme que fala sobre as mulheres no mercado de trabalho, fala muito sobre feminismo, tem alguns traços ali de comédia justamente para trabalhar com a ideia de como eliminar seu chefe, mas também fala muito sobre condições de trabalho, e a gente sabe que Younger fala muito sobre isso, né? Condições de trabalho, como as pessoas são valorizadas no mercado ou não, e isso é muito comentado nesse filme, Como Eliminar Seu Chefe, que vale a pena assistir caso você não tenha visto ainda, procura por aí que você não vai se arrepender. Ele é um filme que, apesar de ser dos anos 80, ele reflete muito no nosso atual do mercado de trabalho, que a gente sempre está em busca de um espaço agradável, mas que te valorize e também traga possibilidades de construir uma relação saudável com o trabalho, vida pessoal e todo o resto. E quem está no mercado de trabalho sabe que às vezes acontece, né, que se a vida pessoal tá uma bagunça, o trabalho acaba ficando uma bagunça, se o trabalho tá uma bagunça, a vida pessoal vira uma bagunça. Então, a gente sabe como muitas vezes o ambiente de trabalho precisa ser saudável para a gente se tornar estável dentro do nosso dia a dia. Mas esses são os fatos principais desse primeiro episódio, e eu achei interessante que ele não deixou assim ganchos extremamente grandes. Eu acho que o maior gancho que ficou foi do mistério do Zane e do Charles, que não dá pra entender o que eles realmente estão planejando fazer, e na verdade isso puxa pra uma informação que eu quero falar, que eu tava assistindo umas entrevistas essa semana sobre essa nova temporada, e uma delas foi no Build Series. Eles perguntaram pro elenco, o que você gostaria que acontecesse, ou o que você esperaria que acontecesse no futuro do seu personagem, e o ator que faz o Charles, ele lembra muito de um momento da série que ele comenta que o pai dele, no caso dono da Empirical, disse que não era pra ele ler mais história em quadrinho, que história em quadrinho não era literatura, ele tinha que ler livro de verdade, essas coisas assim, e ele vê que isso poderia ser um gancho pra ser incluído na série. O que faz um certo sentido. Tem essa história, no caso dele parar de ler história em quadrinho, mas também tem aquele caso da Comic Con, que ele leva a Empirical pra Comic Con pra lançar aquela coleção do Edward L. Moore, que depois é cancelada. Mas seria um gancho muito interessante, até porque ele incluiria o Zane e eles poderiam trazer algo diferente para o mundo da série, que não ficaria só focado em livros, traria um diferencial. Será que isso seria uma competição para Millennial? Vai saber. Mas recomendo que, se você quiser, assista essa entrevista completa do Build Series, vale muito a pena. Também outra entrevista legal que tem, na verdade ele faz em quase todas as temporadas, eu acho que ele conseguiu fazer a entrevista com o elenco, é no canal A Spoonful of Paulo, e então tem uma entrevista lá bem legal com quase todo o elenco, acho que só faltou o Nico, que faz o Josh. Na verdade eles não dão muitos spoilers, eu achei que eu conseguiria saber mais sobre essa sexta temporada com essas entrevistas, mas não adiantou muito. Mas é isso, se você já assistiu esse episódio, comenta aqui as suas expectativas. Também não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!